Ô, para de ser chato, tá? E vê se cria uma realidade diferente aí pra tua vida. E calma aí, eu não tô te xingando, não é um xingamento. Nossa, Thiago, já começa o vídeo metendo os dois pés no peito, né? Chamando de chato. O que é? Como é que você sabe? Tá achando que... Calma aí que eu vou explicar pra você. O vídeo de hoje, o conteúdo de hoje, ele é baseado num livro que eu vou indicar muito pra vocês lerem. Chama A Coragem de Ser Imperfeito, esse livro aí. Ele mostra, basicamente ele fala como que a vulnerabilidade, né, ela pode ser um caminho para a gente ter uma vida mais significativa, uma vida mais autêntica, uma vida com mais propósito. Tem gente que acha que tem que ser um super-homem, e acaba às vezes criando uma realidade bem chata. Enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, sobre falta de propósito e uma série de coisas. Eu espero que ajude você. Eu fiz várias anotações aqui que eu quero compartilhar com você. Como eu sempre digo, né, essas anotações servem para a minha vida. Eu tenho um monte de anotações aqui de livros que eu leio, de podcast que eu escuto, né, de congressos que eu participo, mesmo de conversas, ou tendo ideias, assim, eu vou e anoto. E eu acho interessante, né, eu compartilhar isso com vocês. Porque eu não sei se vocês percebem, talvez seja você, tá? Mas tem gente que tem uma vida muito chata, né? Acorda todo dia no mesmo horário, faz sempre as mesmas coisas, vai para um trabalho às vezes que não gosta, tem pessoas no círculo de amizade que, enfim, não são pessoas legais, mas acho que tá tudo bem, né? É a vida, o que eu vou fazer? Não tem nada que eu possa fazer, será mesmo que não tem? Então eu elenquei aqui alguns pontos quando eu li o livro e, enfim, trouxe outras abordagens de outras coisas também aqui que eu espero que faça sentido para você, para que você tenha uma vida mais legal, tá? Você tenha uma vida com mais propósito, né? Uma vida com mais sentido, né, para você, e não tenha uma vida tão chata, né? Não caia na rotina, não vire um robozinho aí do sistema, né, e faça as coisas diferentes, tá? Então, primeira coisa que eu anotei aqui, baseado, né, também no livro, é o impacto da mente e do corpo. Tá? O corpo ele pode impactar a mente, mas a mente também precisa guiar o corpo. Então a gente tem que ter cuidado, depois eu vou falar um pouquinho mais a respeito de alimentação, né? Como que cuidar do corpo é importante. Tem muita gente que deixa isso para segundo, terceiro, quarto, quinto plano, tá em busca de sucesso profissional, tá em busca de um monte de coisa, e deixa tanto o corpo como a mente, né, de lado. Se você não nutrir a sua mente com bons livros, com boas conversas com pessoas interessantes, né, com ideias bacanas, e se você não nutrir o seu corpo, né, com nutrientes que vão fazer diferença, né, para ele, com toda certeza vai prejudicar muito. Por isso que eu coloquei isso aqui em primeiro lugar, né, que é uma das coisas mais importantes. A gente tem que se atentar a isso. Nutrir a nossa mente, nutrir o nosso corpo com coisas boas. Senão, nada do que eu vou falar daqui para frente vai fazer sentido. Então, se você está com uma vida com pouca energia, né, está se sentindo sempre para baixo, comece a pensar nisso. Comece a colocar o seu corpo, né, o lugar onde você mora aí, né, nosso corpo, né, você tem que dar uma atenção especial para ele. E a sua mente é a mesma coisa. Blindar a sua mente, né, de pessoas ruins, de pessoas tóxicas, como a gente sempre fala aqui no canal também. Isso é muito importante, isso vai fazer diferença e vai fazer com que você não tenha uma vida tão chata assim. Identificar o problema, né? Uma vida sem propósito. Quando a gente tem uma vida tediosa, isso aí é abordado lá no livro também, é muito mais fácil a gente se afundar em vícios. Então, e a gente tem diversos tipos de vícios hoje em dia. E isso vai fazer com que a nossa vida se torne uma rotina muito ruim. Então, vícios em redes sociais, vícios em pornografia, vícios em álcool, vício em comer demais, né? Esse tipo de coisa não pode ser, você não pode nem pensar, né, numa coisa dessa. Então, sair da rotina, né, você encontrar um propósito para você que faça realmente sentido, é realmente importante. O grande problema é que as pessoas não sabem como fazer isso. Não adianta eu vir aqui falar para você, né, você precisa encontrar o seu propósito. Muita gente nem sabe o que é isso, está acostumado a sempre fazer as mesmas coisas, né, tá sempre naquela mesma rotina. Então, uma coisa que eu digo para você, comece a pensar em coisas diferentes para você fazer, novas amizades, né, novos livros para você ler, novos lugares para você frequentar,
né? Isso vai trazer conexões, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, que vão te ajudar a fazer com que a sua vida saia da rotina. E você precisa tomar as rédeas da sua vida, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Não deixar a vida te levar, né? Isso é a receita do caos. Tem gente que vai vivendo a vida, né? Daqui a pouco está com 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos, 90 anos, chega lá e fala, meu, né, o que eu fiz da minha vida? Né? Minha vida foi uma vida sem propósito, não fiz as coisas que eu gostaria de fazer, me arrependo, né, de não ter feito muita coisa. Eu não sei se você sabe disso, né? Tem um estudo que mostra que as pessoas elas se arrependem muito mais de coisas que elas não fizeram do que coisas que elas fizeram e às vezes acabou dando errado. Então é preciso a gente estar sempre fazendo para a gente ter uma vida mais significativa, né? A gente está aqui para aprender, né? E é preciso a gente tem que se colocar em ação para a gente conseguir, né, fazer as coisas. E eu coloquei aqui também uma verdade brutal, isso aqui eu anotei para mim, mas, pô, vou passar, né, para vocês que isso vai, com certeza vai dar uma chacoalhada aí. Ninguém vai vir mudar a sua vida por você, tá? Tem gente que sempre coloca a culpa em fatores externos para as mudanças, né? Ah, eu sou desta maneira, porque o meu marido, ele faz isso, a minha esposa faz isso, o meu pai me tratava assim quando eu era criança, minha mãe, né, meus irmãos, eles não sei o quê, não, meu chefe é muito complicado, meus colegas de trabalho e tal. Ninguém vai vir mudar a vida para você. Você precisa assumir as rédeas, né, da sua vida, entender que você é que está pilotando, né, esta bagaça aí, né, que a gente, né, chama de vida. E a gente tem que entender. Infelizmente a gente não vem com manual de instrução, né, que a gente tem que fazer. A gente está aqui sempre para tentar aprender. Né? E eu sempre digo, né, o desenvolvimento pessoal é legal por causa disso, né? Você está sempre em busca de melhoria e quando você começa a trilhar esse caminho, é um caminho sem volta. Você está sempre progredindo e isso vai fazer com que a sua vida não seja uma vida chata, né? Uma vida entediante. Você vai ter uma vida, né, mais bacana, né, e com mais propósito. Outra coisa, a gente se desconectar e começar a agir. Desconectar das redes sociais, ter menos tempo. Imagina quanto tempo a gente perde, né, rolando o feed ali do Instagram, do TikTok, então, meu Deus do céu, como você começa a só ver alguma coisinha aqui, 5 minutos, a hora que vê você tá 10 minutos vendo vídeo de gatinho, vendo vídeo de não sei o que pulando, né? TikTok é uma dose muito alta de dopamina que é descarregada na gente, a gente fica preso ali. Então desconectar um pouquinho, eu não gosto de ser muito radical, né? Tem gente que deleta todas as redes sociais, deleta lá Instagram, deleta TikTok, Facebook e tal. Eu não acho que isso é legal, né? Acho que a gente é bacana, tem muita coisa que a gente pode aprender com muita coisa, seguir pessoas interessantes, mas diminuir, gente. A gente tem, eu não lembro agora os dados aqui, mas nós aqui brasileiros, a gente passa não sei quantas horas por dia só em feed de notícias dessas redes sociais, principalmente de conteúdos mais rápidos. Isso a gente não pode permitir de maneira nenhuma, né? Quando eu tive alguns anos, eu tive um propósito de começar a ler muito, né? Ler bastante. Eu tinha um propósito de ler 30 páginas, e não é tanto assim, né? Mas 30 páginas todos os dias, de livros difíceis, tá? De livros de filosofia, de livros de sociologia, de livros de história, para aprender coisas mesmo, né? E isso fez uma diferença muito grande para mim, me abriu muitos horizontes, aprendi muita coisa, né? Eu continuo tendo o hábito da leitura, leio bastante, preciso voltar a ter essa meta de pelo menos uns 30 páginas todos os dias, mas isso só foi possível porque eu diminuí o consumo, né, de tempo que eu ficava nas redes sociais. Se a gente perde, por mais que a gente ache que não perde, a gente acaba perdendo muito, né? Então foca nisso, em você deixar um pouco, né, as redes sociais e fazer coisas que são importantes, né, para você, para o teu crescimento. Por exemplo, dei o exemplo aqui de livros, né? Leia mais livros. Você não quer ler 30 páginas todos os dias, leia 5. Assista palestras no YouTube, tem lá o TED Talks, que eu acho muito legal. Tem, enfim, pessoas muito bacanas, muito gabaritadas, que vão ajudar você a ser uma pessoa mais interessante, ser uma pessoa, né, mais divertida. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão de carisma aqui também, que eu anotei, né? Quanto mais conhecimento você tem, quanto mais arcabouço, né, de ideias você tem, quanto mais você expande os seus horizontes de conhecimento,
mais interessante você se torna, né? E a sua vida começa a se tornar mais interessante também. Tem gente que fica preso naquele ciclo, tá? O máximo que a pessoa faz para ter conhecimento é assistir Big Brother Brasil, né? E você acha que esse é o tipo de pessoa que vai, né, ser interessante? Que tipo de assunto essas pessoas têm para conversar, né? Nada contra você assistir, desde que você faça coisas que sejam mais importantes para você. Divertimento, né? Eu também me divirto assistindo série, né? Jogando videogame, eu faço tudo isso. Tem gente que fala, não, Thiago, você não pode, você tem que ser uma pessoa produtiva, né? Você tem que deixar de jogar videogame, tem que deixar de assistir série, você tem que, né, deixar de sair de casa, tem que deixar de... né? Eu não acho que isso é legal. A gente viver nessa... Tem um grande problema hoje também, né? A sociedade está sempre nessa mentalidade, né, de crescer e de fazer foguete não tem ré, e vai, tá? Eu odeio esse tipo de coisa, né? Eu acho que sim, a gente tem que levar uma vida, né, balanceada, né? O que não pode acontecer é você viver numa vida completamente hedonista, fazer as tuas vontades, fazer a vontade, né, do seu corpo, né? Que teu corpo, o que teu corpo quer? Teu corpo quer dormir? Teu corpo quer comer? Né, e quer ficar de boa, não quer gastar energia. Se a gente for atrás só das nossas vontades, isso eu estou dizendo de vontades biológicas, fora vontades psicológicas que a gente tem, que a gente só vai fazer bobagem se a gente for atrás. Então a gente tem que se educar, né? Mas para isso, né, eu acho que é interessante diminuir um pouquinho as redes sociais, isso vai ajudar bastante. Uma outra coisa, a gente parar de ficar viciados em vícios. Olha só que bizarro, isso eu achei bem interessante. Tem gente que é viciado em se viciar, né? Já falei aqui algumas coisas a respeito disso, né? Nas redes sociais, álcool, jogo, pornografia, isso aí são escapes, né, para uma vida insatisfatória. A gente só faz isso quando a gente está entediado, né? A pessoa não tem uma vida. Por exemplo, se você tem uma agenda, que você tem um monte de coisa para fazer, você tem prazer naquilo que você está fazendo, independente do trabalho que você desenvolva, dificilmente você vai ficar viciado, né, em ficar viciado nessas coisas, né? Eu não sei, eu estava vendo um estudo a respeito, principalmente em questão de pornografia. As pessoas, às vezes, elas consomem a pornografia não é porque elas querem consumir, é porque elas estão entediadas com a vida e elas vão assistir alguma coisa lá, né, para, sei lá, distrair a cabeça, né? Vício em comer muito, a pessoa ela não está com fome. Né? Tem muita gente que está obesa porque tem uma vida bizarramente ruim, uma vida entediada, uma vida chata pra caramba. O que ela faz? Vai lá, abre a geladeira e desconta tudo. Álcool, a mesma coisa. Chega no final do dia, aquela vida de merda, aquela vida horrível. Né? Você tá trabalhando numa coisa que você não quer trabalhar. Você está convivendo com pessoas que você não quer conviver. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma latinha lá, e daqui a pouco você acaba abrindo 2, 3 e tal, e isso você acaba achando normal, né? Então, uma vida bacana, uma vida que tem propósito, uma vida que você tá realmente, sabe quando você, espero que você tenha isso, se você não tem, você precisa procurar, mas você tá vendo que você tá indo em direção ao teu chamado. Você fala, pô, é isso que eu realmente deveria estar fazendo. Isso me traz prazer, isso me traz satisfação pessoal. Se você tem isso, você não vai se viciar nessas coisas. Não adianta você querer brigar contra. Eu sei que eu preciso parar de beber, eu sei que eu preciso parar de fumar, eu sei que eu preciso parar de consumir pornografia, eu sei que eu preciso fazer um monte de coisa. Então, eu vou fazer... Não, isso, tudo que você for fazer, né, que não estiver alinhado a você ter uma vida com mais propósito, uma vida com mais, sabe, com senso realmente, né, de moral elevada para você fazer, eu já vou dizer que não vai funcionar. Você vai acabar caindo de novo e tá sempre isso, aí começa a virar uma espiral descendente, né? Você, pô, eu não tenho força de vontade para conseguir fazer as coisas, não consigo ir a uma academia, não consigo seguir um plano de dieta para eu fazer, eu não consigo me relacionar direito com as pessoas. Os amigos que eu tenho são um bando de porcaria, estou sempre me relacionando com pessoas amorosamente, estão sempre me traindo, estão sempre me esfaqueando pelas costas e me deixando complicado. E aí as pessoas perpetuam isso, né? Então, toma muito cuidado, né? Para a gente não ficar viciado em se viciar nessas coisas. Para isso, a gente precisa ter uma vida mais legal. Tem que buscar ter uma vida com mais, né? Ter uma vida mais interessante. Vou falar de novo sobre a alimentação do nosso corpo. Né? A gente tem que entender
que a gente precisa, né, se alimentar de uma forma correta. Isso está totalmente ligado ao nosso humor. Tem gente que, enfim, não tá lá depressivo e tal porque não se alimenta legal. Você precisa entender sobre nutrientes. Tem gente que não sabe a diferença entre que é carboidrato e proteína, por exemplo. Você precisa entender. Mas quanto você precisa? Quanto que você precisa de carboidrato? Quanto que você precisa de gordura? Isso é muito importante. Tem gente que corta completamente gordura. E as gorduras são muito importantes para a produção de hormônios. Para nós, homens, por exemplo, se você corta gorduras boas, né? Você corta a produção de testosterona, que é um hormônio ligado realmente a você, o drive, né, de você fazer as coisas, de você ter mais massa muscular, ter mais disposição. Então você não pode cortar a gordura da sua alimentação. Então consumir azeite, eu aqui em casa, e eu que gosto de cozinhar aqui, né? A Rita cozinha muito bem também, mas eu que faço as coisas aqui. Eu gosto muito de utilizar banha mesmo animal. Sabe? E para muita gente fala, nossa, mas e o colesterol, Thiago? Antigamente as pessoas usavam e tinham uma vida muito, muito melhor. Então hoje a ciência está mostrando que é muito melhor você utilizar banha, né, animal do que óleos vegetais. E a gente tem percebido isso, né, na nossa saúde. Então, comece a entender melhor como é que funciona tudo isso. E você não precisa ser um PhD em nutrição para você aprender. Busque lá quais são os melhores nutrientes, quanto que eu preciso de carboidrato no dia, dependendo da minha atividade física, quanto que eu preciso de proteína se eu quiser ganhar massa muscular, quanto que eu preciso de gordura que eu tenho que consumir, né? O máximo possível você evitar alimentos processados, açúcar refinado, eu sei que você sabe. Mas não é importante só saber, é importante você agir, né? Ah, Thiago, então eu não posso comer? Imagina, eu como de tudo. Eu como bolo, eu como sorvete, eu como doce, não tem problema nenhum. Mas eu me atento muito aos meus macros. Eu sei quanto que eu preciso, né, como eu já disse, né, de carboidrato, de proteína, de gordura. Depois que eu atingi isso, que eu bati essa meta, aí eu posso me dar um mimo de vez em quando, dar uma extrapolada em certas coisas, né? Isso fez muita diferença na minha vida. Eu emagreci muito, absurdamente, né? Ganhei peso, por incrível que pareça, porque eu comecei a ganhar muita massa muscular, né, quando comecei a fazer, né, academia, e tudo isso, e uma disposição e tal, e isso daí, muito que ajudou, foi entender muito sobre nutrição, por isso que eu coloquei aqui também. Uma coisa que é muito importante aqui, a gente vai entrar mesmo em uma área que eu anotei, que eu falei, poxa, né, e é falado ali no livro também, da gente construir uma comunidade e hobbies interessantes pra gente, né, coisas que a gente gosta de fazer. Então, tem muita gente que fala, né, para você, sei lá, entrar no jiu-jitsu, para você, ou uma atividade, uma arte marcial que você goste, ou uma academia, ou tem gente que gosta de pedalar, tá muito na moda, né, tem uma galera que sai para ir em lugares e tal. É importante a gente estar junto de pessoas que tenham o mesmo propósito, que tenham mais ou menos a mesma mentalidade que a gente, que tenham essa ideia de estar crescendo, né? E essa troca eu acho que é muito legal. Se você não tem isso, procure aí na sua cidade, né, coisas que você pode fazer. Esse vídeo é majoritariamente feito para homens, mas para as mulheres, às vezes tem grupos de mulheres que fazem artesanato, né, o tricô, crochê, né, trabalhos voluntários. Para os homens, sempre penso em questões mais de atividade física, assim, entrar numa academia, fazer uma arte marcial, como eu falei, no ciclismo, né, tem gente que faz ecociclismo, vai fazer trilha, correr, né, alguma coisa é interessante você fazer, que você tenha essa comunidade, né? Você tem esse senso de pertencimento a um grupo que está em busca de um objetivo maior, né? Não fazer as coisas todas sozinhos. Então eu tenho certeza que aí na tua cidade deve ter gente, uns doidos, né, que estão sempre juntos e isso daí ajuda, né? Essa energia, essa troca de energia vai ajudar, né, com que a sua vida não seja tão chata, né? Você chega às vezes no final do dia, sabe, pega as tuas coisas, vai lá na academia, treina lá com o pessoal sempre é legal. Claro que tem as pessoas imbecis, né, mas quem tá lá, quem tá progredindo e tal, vai ajudar, você acaba virando, né, amigos das pessoas, acaba, enfim, trocando o número de WhatsApp, às vezes você marca para fazer um churrasco com a pessoa e tal, com o pessoal lá, né, da onde você tá, independente de onde você esteja, isso vai fazer com que sua vida não seja tão chata e você seja uma pessoa mais legal. E a última coisa que eu anotei aqui, e isso daí
vai fazer muita diferença para você. E dá pra gente treinar isso, apesar das pessoas acharem que não. Tem gente que acha que nasce com isso. É você desenvolver o seu carisma e você ser uma pessoa mais interessante. Como que a gente desenvolve o nosso carisma? Estudando, né? Entendendo, né? Como é que funciona tudo isso. Sabendo como é que você se comporta, a postura do seu corpo, uma série de coisas. Mas uma das coisas importantes para você ter carisma é você ter conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem em diversas áreas, mais carismático normalmente você se torna. Entender que você precisa ser empático também com as pessoas, ser interessante, né? Não interesseiro, mas interessante para as outras pessoas, né? Ser cordial, fazer perguntas legais quando você está, né, numa reunião social, por exemplo, né? Se interessar verdadeiramente pelas outras pessoas. Quando você pergunta como a pessoa está, ela começa a responder, escute. Tem gente que não escuta, tem gente que só pergunta, você está bem e tal, a pessoa começa a falar, a pessoa não está nem aí, né? Esteja ativamente escutando o que a outra pessoa está dizendo, interessado, né? Pô, a pessoa começou a falar, nossa, é legal isso que você disse, mas você já pensou em fazer isso? Né? Isso vai fazer com que você se torne uma pessoa muito mais carismática. As pessoas vão querer estar perto de você, porque hoje em dia cada um está pensando no seu umbigo, as pessoas estão cada vez mais egoístas, né? Tá um caos, né, o mundo. Então, qualquer pessoa que você demonstre interesse genuíno, né, pelas pessoas, isso vai fazer muita diferença para você. E aquela questão que eu disse, né, você ser uma pessoa realmente de valor, você entender o seu valor. Para isso, eu tenho certeza, conhecimento é extremamente importante, você tá bem fisicamente. As pessoas, a gente não deve olhar a aparência das pessoas, isso é balela. Isso é balela. Não sei se a gente vive no mundo real, é óbvio que a gente vê a aparência das pessoas. Você não precisa ser um supermodelo ou uma supermodelo, mas você tem que estar bem, né? Você tem que estar, né, com o seu peso em dia, você tem que, né, estar com a sua pele, né, bem cuidada, o seu cabelo bem cuidado, suas unhas bem cuidadas. Então esse cuidado pessoal vai fazer com que você seja uma pessoa mais carismática também e vai fazer com que a sua vida não seja tão chata. Não sei se a tua vida está sendo chata, né? Mas se tiver, pega essas dicas que eu estou dando para você, começa a ver aonde você pode melhorar. Inclusive eu quero terminar esse vídeo fazendo uma pergunta para você. Qual o passo que você vai dar hoje para criar a vida dos seus sonhos? Eu dei vários passos aqui para você, eu dei diversas dicas que você pode melhorar a sua vida para você não ter uma vida tão chata, uma vida tão monótona. Quais são os passos que você vai dar hoje? Você não precisa fazer tudo de uma vez, né? Eu aconselho que você faça todos esses que eu listei, né? Todos, né? Tenha atenção em todos, mas comece devagar. Hoje, não é amanhã, não é depois da manhã, não é o mês que vem. Hoje, quais os passos que você pode dar para você começar a ter uma vida mais legal? Quantas páginas de livros você vai ler hoje? Né? Quando você for almoçar ou jantar, não sei, né? Que tipo de alimentos você vai escolher para você consumir? Que tipo de nutrientes você vai colocar dentro da sua cabeça? Que tipo de programas você vai assistir na televisão? Que tipo de pessoas você vai se relacionar? Tá? Se você precisar, corte pessoas. Se elas estão fazendo mal para você, são pessoas tóxicas, corte essas pessoas da sua vida. Isso aí vai te ajudar bastante. Não tenha medo de achar que as pessoas, poxa, né, enfim, se as pessoas são tóxicas, né, você tem que cortá-las da sua vida, não tem jeito. Então, mais uma vez quero reforçar, né, que passos você vai dar hoje, né, para você levar a vida dos seus sonhos. Espero que esse conteúdo tenha dado uma chacoalhada em você, tenha feito você perceber certas coisas que você precisa mudar. E esse realmente é o intuito aqui do meu trabalho. Beleza? Um forte abraço para você e até o próximo conteúdo. Até mais, tchau, tchau.